Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, ó. Salve galera do ProEnem, pedindo bênçãos, entidades do templo, para fazer a nossa revisão. Hoje vocês estão ligados que a gente está pegando as primeiras semanas do ano. Na verdade já fizemos uma revisão das primeiras semanas, agora está fazendo das segundas e terceiras semanas. Então esse modelo pode parecer chato para alguns, que eu sei que a galera gosta da aula, né? Ainda mais hoje, se eu não me engano, seria aula de reforma protestante. Mas é importante fazer exercício para entender, para conhecer como é que faz. E peço desculpa aí, pessoal, pelo atraso, não é a culpa do ProEnem, mas também a culpa não é minha também não, a culpa é do Rio de Janeiro, porque, porra, essa cidade, meu irmão, caraca, toda vez que eu saio de casa, é assim, né, tem aquela rua principal ali da Lagoa, aí o que eu faço? Eu atravesso a pista, subo a calçadinha, vou para outra pista e já venho pro ProEnem, direção Barra da Tijuca. Mas o que acontece? Tinha uma polícia atrás de mim. Aí eu falei, pô, não vou fazer isso na frente do policial, ainda tentei dar uma reduzida. Falei, meti, fui embora. Fiz o retorno lá embaixo, cara, quando eu voltei, parou um policial de Triumph, não sabia nem que polícia do Rio de Janeiro tinha essa moto. O cara parou, tudo de colete, parecia SS, meu irmão. Aí segurou a gente mó tempão, isso na Lagoa, lá em Ipanema. Quando foi liberar, ele ficou fazendo aquela coisa, tá ligado? Não deixava a gente passar. Aí foi, chegou ali na Gávea, no Mengão, passando, o cara, eu falei, pô, esse cara vai até a Barra, assim. Quando ele virou, eu fui até o Leblon, quando eu virei no Leblon pra pegar na ponta lá no Lagoa Barra, não consegui passar, o comboio. Aí, o cara foi fazendo isso, não deixando ninguém passar, lá de Ipanema até o final da Barra da Tijuca, cara. E de moto, o que acontece? Foi aglomerando, chegou uma hora que tinha 250 motos, virou uma motociata, todo mundo, e a galera tentava passar, não conseguia, os caras, pô, não entendi nada. O que foi feito, por quê, qual era o objetivo. Fez uma escolta? Oi? Não, eu pensei que fosse escolta, quando ele parou a primeira vez, eu fiquei lá parado, esperando passar alguém, né, o carro do bispo, alguma porra assim. É, o Vitor eu ainda tava, eu te juro que eu pensei nisso, tá? Porque eu falei, vai passar pela Gávea. Eu falei, depois tá dando alguma merda lá. Falei, é bom que eu já parava por ali mesmo também pra dar umas porradas nele. Mas não era, não sei o que era até agora, o que aconteceu. Bom, mas vamos lá, hoje é o nosso dia de revisão e o primeiro dia do ano do Mengão. Não sei se vocês sabem, né? Ontem acabou, um passado obscuro, ontem acabou a Idade Média. A gente vai fazer uma revisão sobre ela agora, mas a Idade Média do Mengão acabou ontem, agora é só o Renascimento, a luz, a modernidade, se tudo der certo, só esperando aí os próximos nomes. Mas vamos parar de falar de futebol, coisa desnecessária, coisa sem graça. Aliás, ontem fazia muito tempo que eu não vi o Leandrinho puto, cara. O Leandrinho, para pegar nosso ingresso, meu irmão, teve que enfrentar a fila, foi embaixo de chuva, chegou lá, não deram um ingresso para ele, aí ele discutiu com a mulher, aí botou a namorada para se passar pela sogra, olha isso, professor de geografia, maluco, meu irmão. Aí no final o Flamengo fez uma porra daquela, não, foi realmente algo para ficar indignado. Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos contar
Chega da história da vida real. Vamos falar agora sobre a Idade Média, coincidentemente. Falaremos hoje sobre as questões mais importantes que já caíram sobre isso no Enem. Então, vou dar um golinho aqui, por favor, Renan, só para a gente começar, molhar as palavras. Muito obrigado. Então, vamos lá, galera. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos de Flanders ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Derby, economia rural, vida no campo. Então, sempre, galera, olha, presta atenção. Quando é questão de Enem, tu não pode negar o texto, você não pode se afastar do texto, você não pode pegar conhecimento a mais que você tenha para tentar responder, porque a resposta ela vai estar necessariamente associada ao texto. Então, primeira coisa que tu começa a fazer, uma reflexão assim, ó, mas era a lã que os compradores queriam. Os caras vêm de Flanders, lá na Bélgica, lembra de Flanders? Terra não consigo falar o nome desse cara. Terra do Andrés Pereira. Quem nasce em Flanders é Flamengo, para quem não sabe. Ou da Itália, então a galera de Florença, de Veneza, de Gênova, procuravam lã. A lã vem da onde? Da ovelha. Então, ó, para satisfazê-los, as raças foram melhoradas. Que raças? Raças de ovelha. Através de um aumento progressivo das suas dimensões. Ou seja, é igual o Otto Barreto na Paz aqui, ó. Tô com uma barriguinha aqui de chocolate e chopp, que tá ridículo. Tô olhando aqui na câmera e tô assustado. Mas é isso, vai engordar a lã, engordar a lã é ótimo, engordar a ovelha e aí a ovelha fica cada vez maior, quanto maior ela for, mais corpulenta, maior a quantidade de ovelha. E aí tá engordando o gado, igual eu vi o Alan de químico, o Alanzinho, né? A gente foi para um barzinho em Botafogo, aí eu tava com soluço, e com muito soluço. Aí o Alan falou, não, vem cá, porque o Alan acha que ele é cientista, né? Aí eu vou te ensinar uma técnica, aí ficou eu e ele assim. Cara, quando eu vi o Stories, porque a namorada dele filmou, né? A gente tava com a mesma camisa, com o mesmo short, com a mesma barriguinha de show. Eu falei, caraca, a gente parecia dois clones, ele tá com cabelo curtinho também. Mas enfim, galera. Então aqui tá falando sobre essa sistematização da criação do gado de ovelha, que é pensando no quê? Pensando na venda da lã. E aí provavelmente a gente tá falando ali da Inglaterra, né? Que sempre foi uma grande produtora de lã e também uma grande produtora de tecido. Então vamos lá. O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril, vou mais uma vez falando, atividade pastoril de ovelha, e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou no quê? Então olha só, esse avanço técnico dentro de uma Europa na Idade Média, ela está satisfazendo comerciantes, não é isso? Olha lá, compradores vindos de Flandres. Então, de onde vêm esses comerciantes? O que eles querem? Qual é a dinâmica que está acontecendo? O texto aponta para a relação entre o apaixonado... Tá, beleza. Então, resultou do crescimento do trabalho escravo? Pô, não. Tu sabe que não pode ser trabalho escravo, porque na Idade Média a relação de trabalho qual era? Fala aí no chat. Vou perguntar de novo. Qual é a relação de trabalho característica da Idade Média? Beleza? Bota aí. Então vamos lá. B, desenvolvimento da vida urbana? Pô, pode ser. Porque você está falando justamente de quê? Flanders, o que tinha em Flanders? Uma região de comércio, uma região de atividade, uma região cheia de burgo, cheia de feira. Então é uma região que tem uma ligação de comércio. Boa, galera, ó. Dr. Med, Carlos Henrique, Milena, Luan, muito bom, galera. Servidão, então não pode ser escravo, pô. Aí desenvolvimento de uma vida urbana? Pode, pô, professor. Mas na Idade Média, a característica não era ruralizada? O feudo, você não falou que é uma fazenda medieval fortificada? Falei. Mas se liga no século. É o século XIII, é o final da Idade Média. E a marca do final da Idade Média é justamente o quê? O crescimento da cidade. O renascimento comercial, o renascimento urbano,
que vai marcar essa mudança do modo de produção de feudalismo para mercantilismo. Beleza? Ó, vou corrigir vocês, cara. Eu falei 1000 vezes com vocês que sucerano e vassalo são iguais, eles são nobres. A relação do sucerano com o vassalo é uma relação horizontal. Ninguém paga imposto para ninguém. É uma relação de lealdade. E eu posso ser vassalo de um senhor e posso ser sucerano de um outro senhor. Mas são senhores feudais. Eu quero falar, a relação de trabalho, quem trabalha é o servo. O senhor feudal, ele nasceu para lutar, para guerrear. Ele tem uma terra para defender. Ele tem uma família, os servos para defender. A propriedade é dele, como é que ele defende? Com habilidade de espada. Show? Então, vamos lá, pode ser a B. C, padronização dos impostos locais. O que está falando de imposto aqui? E outra coisa, de imposto local, está falando que a galera vem da Itália, a galera vem da Bélgica, a galera vem de todo lugar. Não tem nada a ver. D, uniformização do processo produtivo. Pô, essa aí a galera cai bastante. Porque, né? Tá todo mundo falando de uma produção, só que olha só, em algum momento eles estão falando de uniformizar? Não. Eles não estão uniformizando o processo produtivo. Eles estão aperfeiçoando. Eles estão melhorando. E para melhorar, você não pode simplesmente uniformizar. Você tem que criar outras formas. Então aí é uma questãozinha conceitual. E a letra E, desconcentração da estrutura fundiária. É o contrário. Se você lembrar bem, o que a Inglaterra vai fazer para a criação de ovelha? Alguém lembra desse nomezinho? Começa com E. Vou esperar aí, será que como é que fica ali? E aí? Esqueceram? Então tá. Mas eu não dei essa aula ainda, por isso que eu estou perdoando. São chamados enclosures, os cercamentos dos campos. O que são esses enclosures? São uma medida do Estado inglês que vai cercar o campo para criar cada vez mais ovelha, para ter cada vez mais lã, para produzir cada vez mais tecido e ganhar cada vez mais dinheiro. Então o gabarito aqui, como todo mundo brilhantemente falou, letra B, desenvolvimento da vida urbana. Então vou para o quadro rapidinho. Ó galera, vamos lembrar o seguinte, a partir do século XI, com as cruzadas e com as rotas comerciais que estão se abrindo da Europa medieval ocidental com esse Oriente, a gente vai ter o comércio de especiarias, certo? Quem pega as especiarias? O italiano. Aí a Itália, ó, ela faz isso. Ela pega em Constantinopla e depois ela distribui para Espanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra. Ou seja, a Itália é a precursora nesse negócio de renascimento comercial. Agora, ela sabe então que, por exemplo, aqui tem uma região chamada Flanders, que tem uma porrada de outras cidades, igual a ela. Cidade, 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 cidade. E aí o que está acontecendo? Ela vai vender especiarias lá, mas quem também vai vender coisa lá? Os excedentes que estão rolando dentro do feudo. Porque você sabe que os feudos agora estão fazendo o quê? Sistema de rodízio de terra. Eles estão criando um arado de ferro, estão usando cavalo. Está gerando produção excedente. O servo vendo melhor, tendo mais tempo para viver, se alimentando melhor, o que vai fazer? Vai fazer filho, né? Então você também tem um servo que vai ser expulso do feudo. Toda essa galera vai tentar a vida nas feiras, locais provisórios de comércio. Essas feiras crescem, 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 a ponto de não ser mais provisória. Se não é mais provisória, não é mais feira, pô. E aí, ó, nasce o burgo. O que é o burgo, galera? É uma cidade medieval fortificada. Coisa característica da Baixa Idade Média, que é justamente a desestruturação, a desarticulação do sistema feudal. Moleza? Beleza? Obrigado. Muito obrigado pelos elogios ao meu cabelo. Cara, eu sempre estrago esse controle, Renan. Um dia o ProEnem ainda vai me descontar do salário, sabia? Aqui, ó.
Bom, vamos lá. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante que nem sabe ler. Mostraram-me na minha igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado e o inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo, o outro me aterra. Júbilo é felicidade, beleza? Aprendi essas palavras esses dias aí. Lendo o livro do 100 Anos de Solidão, esqueci o nome do autor, como é que pode? Garcia, daqui a pouco eu lembro o nome dele tempo. Mas enfim, então aqui é um relato, né, de uma mulher que ela fala, o paraíso lhe enche de alegria e o inferno lhe enche de tormenta. Então é uma percepção já de cara religiosa, né? Aí a gente sempre tem que ler a referência, não fala muita coisa, História da Arte, Lisboa, não tem nada a ver esse ano, isso aqui é o ano da publicação, mas vamos lá. Os versos do poeta francês Villon fazem referência às imagens presentes nos tempos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas como objetivo de... Então, olha só, sou uma pobre e velha mulher muito ignorante que não sabe ler. Isso já é, já é a dica, cara. Pô, ela não sabe ler. Se ela não sabe ler, ela olha pra quê? Pra imagem, pô. A imagem, ela é uma maneira didática da pessoa entender. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintados e o inferno com almas danadas. Então ela aprendeu através da imagem da parede, do teto, o que é o inferno e o que é o paraíso. Um dá para ela esperança, o outro dá para ela medo. Beleza? Então esse objetivo da Igreja Católica, que é a única igreja católica, a única igreja cristã a utilizar imagens, é justamente porque a imagem ela foi feita. Vamos relembrar. A igreja ela nasce oficialmente no século IV, ali no Concílio de Nicéia. E dali ela começa a se expandir, ela converte Roma inteira, vira religião oficial, e depois da queda de Roma ela continua a conversão para cima. E ela começa a converter os germânicos, a quem os romanos chamavam de bárbaros, não é isso? Como é que tu converte um cara que não sabe ler? Com a Bíblia? Não, né? Porra, não serve para nada. Então você faz a imagem de virgem. A imagem da Virgem Maria dá para aquele cara o quê? Um acolhimento, uma ideia materna, uma coisa bonita, de uma mãe que protege um filho, uma mãe que protege um devoto. Assim como o cara olha para Jesus crucificado, com uma lança no peito e fala, pô, mataram o menino Jesus, filho da Virgem Maria, filho de Deus. Aquilo gera empatia. Então, depois que a igreja percebeu a força da imagem para a conversão e também para a manutenção da fé, ela vai perder isso? Claro que não. Então, por várias reformas que ela já passou, a Igreja Católica ela não vai perder isso. Isso são os dogmas para sempre. Então, vocês já mataram aí, né? Eu acho que tá moleza. Refinar o gosto do cristão, por favor, Renan. Vou refinar o gosto, só porque o cara vai ficar olhando, nossa, essa imagem de Jesus é neoclássica. Não, o fiel vai lá e faz uma reverência de devoto. Incorporar ideais heréticos, qual o sentido, galera? A heresia é aquilo que a igreja combate, aquilo que ela odeia, aquilo que não é católico. Então não faz sentido incorporar algo herético, Educar os fiéis através do olhar? Não foi o que aconteceu? A mulher é ignorante e não sabe ler. E aí ela aprende observando. Divulgar a genialidade dos artistas católicos. Não. A Igreja Católica ela nunca divulgou o cara. Ela botava lá, o cara trabalhava para ela e acabou. Não tem, assinar aqui, não. Valorizar esteticamente os templos religiosos. Às vezes até rolava, beleza? Quer dizer, às vezes não. Rola muito. Eu, por exemplo, assim, eu não sou católico, mas, cara, não resisto a uma igreja católica, pois sou igrejeiro pra cacete. Porque tu vai pra Ouro Preto, ou tu vai pra Portugal, a quantidade de arte sacra é uma coisa lindíssima, né? Desde a Sagrada Família, em Barcelona, até na Notre Dame, em Paris, é uma coisa que é muito, muito, muito marcante mesmo. Então não tem como você ignorar, mas você vai pela arte. Agora, é o que o texto está falando? O texto se refere a uma questão de ornamentação artística? Não,
O texto fala de uma mulher que não sabe ler, mas que entende a mensagem católica. Logo, ela foi educada através do olhar. Look to me. Ok? Vamos lá, questão 3. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Sincretismo, olha, o Enem adora esse troço. O que é o sincretismo mais famoso aqui no Brasil? É a galera africana, escrava, que vai associar as suas entidades com os santos católicos. Então, Ogum vai virar São Jorge, Iemanjá, Nossa Senhora da Aparecida. Enfim, tem vários e vários porque ele reassocia, ele ressignifica o seu orixá, a sua entidade com aquele santo, e aquele santo começa a ser representado na forma daquela entidade. É uma forma de resistência, de você não perder a sua cultura e de alguma forma você criar uma outra cultura a partir dessa mistura, beleza? Agora, aqui está mostrando que a igreja também faz isso. E aí qual é o grande objetivo da igreja? É pegar a galera que ela quer converter e falar, ó, se vocês adoram o fogo, ó, o fogo é Santo Antônio, sei lá. Um exemplo meio doido. Mas é uma maneira, é uma estratégia da igreja de manter uma conversão eficaz. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, João Batista, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com as suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João, tá vendo? Falei de Santo Antônio, mas é São João que eu queria falar. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, que eu vou te falar na semana que vem, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Cara, o que é isso? A origem da festa junina, pô, que é em homenagem a São João. E ali você não tem todo mundo... Pô, a primeira coisa da festa junina é fazer a fogueira, coisa que eu mais adoro. Eu chego lá e eu falo, ó, eu sou o cara da fogueira. Pô, botar fogo é parada maneira pra caramba. E aí, ao redor da fogueira, você tem a brincadeira de pular fogueira, você tem a quadrilha, tudo bem que não rola ao redor da fogueira, senão a galera vai se queimar. Mas toda a festa rola ao redor. Então, assim, aquilo já existia na Europa medieval antes de Jesus, que era uma celebração dos solstícios de vários povos europeus. Então a igreja, quando quer converter esses caras, o que ela faz? Ela começa a pegar os mesmos costumes e trazer para dentro dela. E aí, lá no final, ninguém lembra que isso já foi uma festa pagã. Agora é uma festa cristã. É uma homenagem a São João, entendeu? Beleza? Aliás, me lembro um São João que eu passei no Maranhão. Que isso? Muito, 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 muito sensacional. Eu lembro de parar umas cidadezinhas assim no interior, uma galera fazendo um boi. Caraca, muito bonito mesmo, tudo costurado com lantejola. Foi o mais marcante de São João para mim. Mas vamos lá. Contando histórias da minha vida, né? Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em... Qual é a instituição? A Igreja Católica. Qual é a prática descrita? Associação com as festas pagãs. Promoção de atos ecumênicos? Não, porque a ideia não é nem fazer um ato ecumênico, né? Um ato ecumênico é um ato religioso. Não é promover, é associar, beleza? Fomento de orientação bíblica. Não, pô, não é bíblica a parada. A parada é justamente tentar associar essa festa pagã com algum rito católico para no final virar católico. Apropriação de cerimônias seculares? Pô, e isso? O que é uma cerimônia secular? O nome está dizendo, uma cerimônia que tem séculos, que é algo que veio até antes do nascimento de Jesus. E quando o cristianismo se fortalece, ele pega essa cerimônia secular e se apropria, pô. É isso. Retomada dos ensinamentos apostólicos. Não lembro em que momento os apóstolos ficavam ao redor de uma fogueira. E letra E, ressignificação de rituais fundamentalistas. Não é uma coisa fundamentalista, é uma coisa que vem de uma cultura não católica.
tem um gabarito letra C de casa. Beleza? De boa, todo mundo acertou mais uma vez, questões tranquilas, não é isso? Ó, mais uma sobre Baixa Idade Média. Por que eu sei que é Baixa Idade Média? Porque está escrito cidade medieval. Renanzinho? Então vamos lá. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articula o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particular, do qual emerge prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. E ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres. Então, um parágrafo do Legoff descrevendo o que é um burgo, né, galera? O que é um burgo? É uma cidade medieval. E ela é o quê? Ela é fortificada. Então ele está dizendo que existe a praça, existe a feira, existe o mercado, existem espaços públicos de troca de artesanato, de produto, que também tem troca de cultura, e que aquilo ali exalta cada vez mais um gosto pela beleza, pela ornamentação, pelo enfeite, porque a arte dá valor ao objeto. E no meio de toda essa máquina de desenvolvimento cultural, ao redor tem a muralha. Ao redor tem as torres que estão observando o inimigo de longe. Porque podem ter bandidos, podem ter saqueadores, pode ter um monte de coisa. Então, qual é a ideia do texto, tá ligado? É falar, ó, a cidade não é o feudo, mas ela mantém o que do feudo? O que ela ainda preserva, que é uma característica de um período tão violento como a Idade Média? Ainda estou te dando a dica aí, ó. Então vamos lá. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas. Então, é claro que eu estou falando de, ó, Baixa Idade Média, porque tem cidade medieval. Então eu estou falando exatamente aqui do quadro. É justamente o período das feiras, dos burgos, desse renascimento comercial e urbano, beleza? Agora o texto fala que essa atividade urbana, ela está associada ao quê? Ao final do texto, né, pô? Um espaço fechado com muralha, com torre, com fosso. Então vamos lá. Emancipação do poder hegemônico da realeza. Galera, o que seria a realeza? A corte, os nobres. Algum momento o texto fala sobre isso? Ele toca na palavra nobreza? Ele fala sobre o rei? Não, ele fala sobre a cidade. E a cidade quase sempre ela é autônoma. Ela é independente. Entenderam? B. Aceitação das práticas usuárias dos religiosos. Mais uma vez, a gente está falando de cidade, a gente não está falando de nada religioso. Então não tem associação, nem tem a palavra religião no texto, você não pode inventar. C. Independência da produção alimentar dos campos. Vamos lá, em algum momento ele fala de alimento aqui, fala de artesanato, fala de comércio, fala de produção de trocas, fala de moeda, fala de negócio, fala de dinheiro, fala de luxo, não fala de campo, pô. Muito menos de alimento. Então não tem nada a ver. Independência da produção alimentar dos campos. Não é, o texto não está falando dos campos, o texto está falando da cidade. D. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Gente, se a gente está falando de cidade medieval, a gente está falando de corporação de ofício, pô. Para quem não lembra, o que é uma corporação de ofício? É uma associação de trabalhadores do mesmo ramo que controla a produção de um burgo, daquela atividade. Então, você tem uma corporação de ofício dos sapateiros. Então, toda a sapataria do burgo, toda a sapataria da cidade tem que prestar contas a essa corporação de ofício. E ela determina quem é o mestre, quem é o aprendiz, quem é o empregado, quanto que você vai produzir, quanto você vai cobrar pelo sapato. Então não é o capitalismo, é o mercantilismo. Existe uma intervenção, existe um controle, mas já é o comércio, que coisa que não existe no feudalismo, não é? Então gabarito letra E.
permanência de elementos arquitetônicos de quê? De proteção. Muralha, torre, fosso, correrio. Entendeu a ideia, galera? É igual o feudo, né? Mas não é, pô. Porque o feudo é uma fazenda. O burgo é o quê? É uma cidade. Show? Vamos para a última, então, desse bloco, né? A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e da caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da Ordem Pascual, estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas fortaleceu uma questão de nível médio para difícil, tá? Mas acho que essa questão é mais para difícil do que para médio. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do... Então vamos lá, vou dar meu último gole desse bloco, que as pessoas ficam irritadas com o meu... Vamos lá. O que acontece? Primeira Cruzada, 1096, Papa Urbano II foi lá no concílio de Clermont-Ferrand e disse: você que foi bandido, torne-se hoje um soldado de Deus. E aí convocou todos os fiéis católicos a irem para Constantinopla, expulsar os muçulmanos de Antioquia e retomar Jerusalém da mão dos turcos. A Primeira Cruzada foi vencedora e os turcos foram embora, os cristãos invadiram a cidade de Jerusalém, mataram uma porrada de turco, estriparam os caras, arrancaram os testículos, um monte de barbaridade mesmo. Mas se determinou o seguinte: agora Jerusalém tem que ser protegida e para isso tem que ter cristão indo para lá, pô. Porque ela está totalmente rodeada pelo mundo islâmico, tanto turco quanto árabe. Tá todo mundo ali. Então você tem que ter uma rota para o cristianismo. E aí nascem essas ordens. A mais famosa de todas é a Ordem dos Templários. O texto fala sobre a Ordem dos Hospitalários, que é uma ordem de cavaleiros que vão transformar o Hospital de Jerusalém em um estabelecimento dessa ordem. Beleza? Então, assim, quem são esses hospitalários, esses templários? São os cavaleiros do templo. É uma galera que vai se especializar em proteger a rota, em levar esses grupos cristãos até Jerusalém e voltar com esses caras para a Europa. E aí, com os anos, essas ordens vão acabar ficando muito poderosas, especialmente os templários, porque eles começam a ter acesso a uma porrada de relíquia sagrada, de relíquia religiosa, que está em Jerusalém, que tá sendo... Porque também tem uma arqueologia primitiva, assim, buscar mesmo, desenterrar, procurar. E eles acabaram criando até um sistema financeiro, assim, tipo, quero ir para Jerusalém com a minha família. Você vai lá nos templários, deposita, entrega na mão deles, tipo assim, 15 mil reais. Vai sem um tostão com eles até Jerusalém. Lá em Jerusalém você saca os 5 mil reais para gastar com turismo, com Jerusalém. Depois você volta pro... Então assim, os caras cobrando juros, obviamente. E vai chegar um cara que esses cavaleiros medievais vão irritar até mesmo a igreja. Então, qual é a origem dessas ordens, né? Vamos lá. Surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. Me parece uma opção viável. O que é o monasticismo? É a ideia de você transformar a pessoa, aquele grupo, dentro de uma vida de mosteiro, de monastério. Então é uma associação entre o guerreiro e o cara que serve a Deus. É a espada temporal e a espada espiritual. E, para mim, é o que acontece com essas ordens que só nascem depois das cruzadas. B. Descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo. Pô, tem nada a ver, cara. O feudalismo, ele descentraliza o poder do rei. O Papa não, pô. Na Idade Média, o Papa é o cara mais poderoso da Europa e ponto. Tanto é que quando Constantinopla pediu ajuda,
Pediu ajuda para quem? Para o Papa. Então não tem essa descentralização, né, na Igreja Católica. Alastramento da peste bubônica provocada pela expansão comercial. Olha, isso vai acontecer, especialmente em qual século? No século XIV. Não é o que o texto está dizendo, pô. O texto está falando, acho que ele bota alguma data, lá, do século XII. Não está falando de peste. Está falando que existe uma ordem de cavaleiros que vai se ligar a essa causa religiosa. Afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Não tem reforma espiritual nenhuma e nem fraternidade mendicante. Tipo, não são franciscanos que estão fazendo voto de pobreza e que vagam em penitência descalços por aí. Tem nada a ver. É um bando de cavaleiro que come muito bem, que cavalga muito bem, que tem uma saúde muito boa. Letra E. Criação das faculdades de medicina promovida pelo Renascimento Urbano. Tem nada a ver com faculdade. É simplesmente a ideia de que a cavalaria desses grandes guerreiros medievais vão também se associar à forma de viver e à forma de se conduzir da Igreja Católica. Então, é o surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas, ou seja, grupos de cavaleiros que vão se organizar em ordens e que vão trabalhar para sempre para a igreja. Beleza? Gabarito, então, letra A. Galera, no próximo tempo, a gente vai fazer 5 questões de história do Brasil e todas elas de sistema colonial. Então, importante, toma um cafezinho, segura a onda, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.